Olá a todos, estou Caio de volta com mais um vídeo que eu prometi a vocês. Esse é o número 2, o pequeno roteiro da poesia brasileira, o que ler na poesia brasileira e, em uma certa medida, como ler essa poesia. Eu falei no último vídeo do Gregório de Matos, né? Mas esqueci de falar uma coisa importante para vocês, que em vez de ficar lendo os poemas soltos pela internet e tudo mais, tem uma coisa muito importante na leitura de um poeta: ler a obra completa do poeta, ou pelo menos uma antologia. E aqui eu quero indicar a antologia da Companhia das Letras, que está aqui aberta no meu vídeo, organizada por José Miguel Wisnik, poemas escolhidos, por sinal, não digam para ninguém, mas é possível baixar a antologia completa, bonitinha, pelo Google. Se vocês colocarem poemas escolhidos, Gregório de Matos, se é das letras PDF, vai bater lá. E ele faz uma divisão muito bacana da obra completa, né? Ele tira uma antologia, então é baseado na obra completa, e tem poesia de circunstância, satírica, todas muito equilibradas, a mesma quantidade para cada sessão, né? Poesia de circunstância, satírica, encomiástica, que é a laudatória, né? A poesia de louvor a alguém. A poesia amorosa, lírica, uma parte, a outra erótico-irônica, que está ali no pé, no fecenino, né? No licencioso e tal. E a poesia religiosa, que também aqui está uma boa quantidade, né? Então, por que eu estou indicando uma antologia e não vocês ficarem lendo poemas soltos pela internet? Muita gente lê poesia assim, até mesmo poetas jovens hoje, eu tenho acompanhado vários, e eles fazem isso. Não recomendo. Recomendo o quê? Pegar uma antologia e ler essa antologia inteira, do início ao fim. Conviver com esse poeta, né? Conviver com a obra do poeta, para que vocês percebam as mudanças temáticas, aprofundamentos nesses temas, que vocês percebam o vocabulário mais utilizado, né? Os ritmos, as formas, tudo isso é o convívio com a obra. Então, é uma dica que eu dou, né? Ler a antologia. No caso, se você é apenas um leitor e quer apenas um leitor, uma forma expressiva, né? Mas se você quer, digamos, conhecer um pouco de poesia, né? Porque tem que conhecer a poesia da sua língua, né? Lembrando que poesia é a altíssima realização de uma língua, né? Então, se você quiser isso, lê uma antologia. Mas se você é jovem poeta, aí não. Aí tem que ler a obra toda mesmo. Aí tem que se debruçar e estudar mesmo, né? Olha a minha xícara de florzinha. Falando em florzinha, a gente lembra do campo, e do campo nós vamos falar do poeta Cláudio Manuel da Costa hoje, né? Nesse segundo vídeo, que era um poeta árcade. Aqui está, por exemplo, uma boa antologia, né, pequenininha, da Cultrix. É claro que eu a comprei em sebo. E a organização e essa realmente é uma organização, o organizador é de excelência, que é o Péricles Eugênio da Silva Ramos, que foi estudioso de poesia, tradutor, grande tradutor de poesia e também bom poeta da chamada geração de 1945, uma geração que foi muito atacada, até hoje atacada, e não recebeu o seu verdadeiro mérito, né? Mas tem grandes nomes ali, de estudiosos. Ledo Ivo é um, João Cabral de Melo Neto também é, mas fez questão de tentar apagar isso aí, né? O João Paulo Moreira da Fonseca, que depois se tornou pintor, ficou mais conhecido como pintor, né? São vários nomes, né? O Péricles Eugênio da Silva Ramos, o Domingos da Silva, são vários, tem vários, vocês coloquem aí. Poesia da geração de 1945 ou poesia, ou poetas de geração de 45. Vai bater lá no Google e vocês vão ter um leque enorme aí de poetas. Então nós vamos ler hoje um poema, um soneto do Cláudio Manuel da Costa, porque, segundo Manuel Bandeira, as suas melhores realizações são no soneto, né? E no chamado soneto português, soneto italiano. O italiano é aquela forma mais conhecida, a forma da língua, né? São
2 estrofes de 4, 2 estrofes de 3, 2 quartetos, 2 tercetos, né? Como vem aqui, ó. Né? Tá aí. 2 estrofes de 4, 2 estrofes de 3, né? Com as rimas todas aí. Essa forma é uma forma mais conhecida como soneto italiano, muito antigo, o soneto é muito antigo. Lembra que no primeiro vídeo eu indiquei o dicionário de termos literários do Marçal Moisés? Então vocês agora comprem o dicionário e procurem lá soneto, que ele vai dar tudo sobre o soneto, a questão histórica, como surgiu, como está hoje e tudo mais. O Cláudio Manuel da Costa nasce em 1729 e morre em 1789. E teve em Minas Gerais, né? Aqui nessa edição, por exemplo, o Péricles Eugênio da Silva Ramos dá uma fala bastante e mais com equilíbrio sobre a vida, né? Tentou mapear ali a vida do Cláudio Manuel da Costa. E ele realmente teve uma vida até o momento da... Gente, por incrível que eu pareça, eu parei agora porque eu sei que vocês não vão acreditar, mas eu senti um perfume maravilhoso. E a janela está fechada. De onde vem, eu não sei. Mas é uma maravilha de perfume. Perfume de flores. Eu fui falar em arca, de minha caneca de florzinha, ganhei um perfume, né? Mais um detalhe, nem uma notinha de rodapé aqui sobre a vida de Cláudio Manuel da Costa. Ele teve uma vida assim de crescimento, né? Os pais dele, o pai vem de Portugal, jovem, se adapta em Minas Gerais. O primeiro nome do que hoje é Ouro Preto, que foi Vila Rica, mudaram os nomes, mas que nome maravilhoso era o primeiro nome de Ouro Preto, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque é uma maravilha de nome, né? As pessoas ficam mudando os nomes das cidades, das ruas, né? Manuel Bandeira até reclama uma vez, né, num poema, que mudaram o nome das ruas da infância dele, né? Cadê, meu Deus? Enfim, mas o nome é belíssimo. Uma coisa que eu falei até hoje mais cedo com minha esposa. Olha que nome lindo, aí mudam só para Ouro Preto. Ouro Preto é bonito também, mas o primeiro nome de Ouro Preto era impressionante. É longo, é grande. Aqui, achei. Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. Coisa belíssima, né? Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. Ele se desenvolve, estuda no Rio, estuda um pouco inicialmente na própria Vila Rica, Ouro Preto, depois no Rio de Janeiro, e depois vai para Portugal, Coimbra, e lá se forma, volta ao Brasil e realmente vai galgando o status social, se torna uma figura até rica, né? Até vir lá, ele foi denunciado toda com a Inconfidência Mineira. E até hoje, realmente, um livro recente aqui, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, não se sabe, uma história da poesia brasileira de Alexei Bueno. Indico, para vocês que querem conhecer. Lembrem-se, que na própria cor do título, né, não é a história, uma história da poesia brasileira. Então ele diz o seguinte, que até hoje, com o envolvimento do Cláudio Manuel da Costa na Inconfidência Mineira, no que ficou conhecido como Inconfidência Mineira, por um lado é terrível, porque não se sabe até hoje mesmo se ele foi assassinado ou se ele cometeu suicídio. Até hoje não se sabe. Tem milhões, é uma teoria da conspiração atrás da outra com a vida desse poeta. Então diz o Alexei Bueno, né? Conduzido preso para a Casa dos Contos, lá é encontrado enforcado, numa espécie de cafua. Cafua é tipo um lugarzinho que fica embaixo da escada, digamos assim, né? Em 4 de julho de 1789. As dúvidas quanto a ter sido assassinado ou realmente tirado da própria vida, não sanadas nos 2 últimos séculos, nunca mais o serão, obviamente. Então não se sabe. Então, e o Alexei é realmente um grande pesquisador, conhecedor profundo mesmo da poesia brasileira, então não se sabe mesmo como o Cláudio Manuel da Costa morreu. Eu não vou falar das características gerais do Barroco, mas eu vou indicar um livro
que é também, vocês sabem que vocês vão ficar com raiva de mim, mas um dos meus papéis aqui, além de explicar o poema, conversar um pouco sobre o poema, é indicar livro, né? Para a questão do mapeamento, vocês têm noções da história, da filosofia da época, do contexto estético, né? E também um pouco da biografia dos autores, né? Tudo isso ajuda. Veja aí que já não é só um fechamento na poesia, há uma amplidão de temas que vocês podem desenvolver e estudar, né? Aqui é o Literatura Brasileira, História Concisa da Literatura Brasileira, Alfredo Bose. Minha edição está toda refeita pelo meu amigo Cláudio Souza Pereira, porque realmente está bem velhinho, acho que é uma das primeiras edições. Diz o Alfredo Bose: denominador comum das tendências arcádicas é a procura do verossímil. E verossímil, aqui eu vou abrir realmente para vocês também fazerem isso, verossímil, estou abrindo aqui o dicionário. Eu tenho o dicionário Aurélio aqui online, no próprio computador, vocês acham vários dicionários de graça na internet, e dicionário é necessário mesmo, né? Perdoe a rima aí, dicionário necessário, mas é necessário mesmo para vocês consultarem o tempo todo. Eu sempre lembro um episódio de uma entrevista da vida de Gilberto Freire, o grande Gilberto Freire, e a repórter estava com dúvida, perguntou sobre uma determinada palavra, ele falou: minha filha, pega esse dicionário, por favor, que estava ao lado da repórter. Ela pegou e entregou a ele, e ele foi consultar. Veja que ele fez isso já na velhice, né? Então veja aí que o dicionário é para isso mesmo. Temos vários. Eu tenho um dicionário aqui, tem uma estante aqui à esquerda, só tem dicionário, né? De rima, de grego, alemão, enfim, mitologia. Eu tenho até dicionário de sinônimos em espanhol, enfim, dicionário etimológico Nova Fronteira, não falta, né? Então, verossímil, né? Vou ler de novo a frase. Denominador comum das tendências arcádicas é a procura do verossímil, que é semelhante à verdade, que parece verdadeiro, né? Então, o conceito herdado da poética renascentista tem por fundamentos a noção da arte como cópia da natureza. E a ideia de que tal mimese, tal representação, né? Representação aqui no sentido de arte e natureza, a relação entre arte e natureza, de que tal mimese se pode fazer por graus, de onde o matiz idealizante que esbate qualquer pretensão de um realismo absoluto. Veja que a linguagem não é tão simples, mas é para a questão de concisão daqui do livro, né? Que é uma história da literatura, uma história concisa da literatura brasileira. E ele vai abarcar todos os gêneros, não só poesia. Então é isso. Então vamos passar, que já está passando da hora demais, né? Da leitura do poema do Cláudio Manuel da Costa, que é o poema 98, em numeral românico, né? Deixa eu tomar mais um gole de café. Vamos lá. Destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci. Ó, quem cuidara, que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Amor, que vence os tigres por empresa, tomou logo render-me, ele declara, contra meu coração guerra tão rara, que não me foi bastante a fortaleza. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano, a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Vós, que ostentais a condição mais dura, temei, penhas, temei, que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Então veja aqui de novo, como eu disse no vídeo de Gregório, o Gregório lá, no poema dele, Final da Vida, é um poema que não tem aqueles recursos da mitologia greco-latina. Aqui é a mesma coisa, porque tinha muito isso na poesia arcádica, né? É tanto que eles se nomeavam com vários nomes, né? Por exemplo, o Cláudio Manuel da Costa tem eu estou rindo aqui por causa tem um apelido, deixa eu ver certinho aqui para eu não me perder. Está na cabeça, mas eu não quero errar. Que é
Gloucester Saturnium, né? Parece nome de gala gay, né? Gloucester Saturnium. E eles se tratavam assim, davam esses apelidos todos e tal. Então aquele já é mais direto, apesar de certa riqueza sintática, né? Mas ele está mais próximo a Camões, ao clássico, do que ao arcádico mesmo. E também está longe do barroco, né? Então veja que aqui já tem um pertencimento nativismo. Isso que eu disse para vocês no outro vídeo. Quem quiser, volta lá para ver o que eu falei sobre a questão da adaptação da imaginação do homem, da imaginação e das coisas, por exemplo, gado, livro, coisas trazidas para cá da Europa a partir do povoamento português aqui no Brasil, né? De 1500 e pouco para cá. Então aqui já tem, veja que ele está descrevendo aqui realmente a paisagem de Ouro Preto, a paisagem mineira, e comparando a paisagem, a dureza da paisagem com a fragilidade da sua alma, né? Basicamente é esse, o tema é esse. Mas vamos pegar um pouco, mas voltando ainda, antes de passar para esse outro passo, voltando um pouquinho, que é o seguinte, já tem um sentimento de pertencimento à terra brasileira, de ter nascido aqui, ter realmente imaginação, sentimento, gosto pela cultura pouca, pobre, mas nossa, naquele momento. Desculpa. Porque ele se direciona para a geografia, né, para os penhascos, né? Quem conhece Ouro Preto, Minas Gerais, realmente esses penhascos são um negócio assim, é uma coisa impressionante, né? E mais impressionante quando você anda por Ouro Preto e percebe assim, meu Deus, como é que esse povo fez isso aqui em 1600 e pouco, 1700, né? E teve uma vida cultural ali. Essa vida cultural ali, por exemplo, esse é o primeiro momento no Brasil, segundo Antônio Cândido, que é onde começa a ter um público leitor, um público que realmente começa a consumir a produção literária brasileira, né? Comprar os livros e tudo mais. Claro que isso se deve também à questão não só da economia, mas também dessa junção toda, né? De começar a aparecer realmente autores aqui, e também com esse sentimento de nativismo, no bom nativismo aqui, né? Não daquela idiotice toda de identidade brasileira e tal. Então, destes penhascos, fez a natureza o berço em que nasci. Já está aqui a questão do nativismo. Ó quem cuidara, né? Cuidar é imaginar, pensar no contexto do poema. Que entre penhas, as penhas, os penhascos, tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Então, contrastando aí, como eu falei, a grandeza e a força e a dureza mesmo da geografia dos penhascos com a sua alma que é eterna, né? Amor, veja que ele já mudou, ele deu a descrição da geografia com a sua alma, fez a relação, e aqui já parte para o tema que o incomoda, porque faz com que a alma dele se torne muito terna, muito frágil, que é o amor. Amor que vence os tigres, né? Por empresa tomou logo render-me. Veja que tigres aqui, eu me lembro lendo autores dos primeiros navegadores nas Américas. Então as onças, jaguares, essa coisa, esses felinos, grandes felinos, eram todos chamados de tigres, né? Então aqui não há uma loucura, tigre lá, como a gente conhece o listado, o indiano e tudo mais, né? Amor que vence os tigres por empresa, ou seja, o amor é mais forte que a própria natureza, né? Por empresa tomou logo render-me. Ele declara, o amor declara, contra meu coração guerra tão rara, que não me foi bastante a fortaleza, né? E aí ele vem e finaliza, né, nos tercetos, com os seguintes termos. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano, veja que ele não era um inocente, já tinha vida, já tinha vivência, né, do que era o amor. Amor aqui no sentido da relação com a mulher, né? A que dava ocasião minha brandura que é a suavidade, a mansidão, que já está lá na primeira estrofe, né, a alma terna. Nunca pude fugir ao cego engano. Cego engano aqui faz referência também ao Cupido, né? Ao cego engano dele, enquanto homem
que ama e amou errado, amou a pessoa errada, também como Cupido, porque isso vai ficar mais claro lá embaixo na última estrofe, no último terceto. Né? Vós, que ostentais a condição mais dura, ele está se direcionando para a geografia, para as penhas, né? Temei, penhas, temei. Que amor tirano, tá vendo aí? Por isso cego o engano, amor tirano, a relação que eu fiz aí com Cupido, que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. E aí termina com o que se chama, essa imagem que é muito brega, mas é real, chave de ouro, a chave de ouro do soneto, né? Então é isso, meus queridos. Agora vamos prestar atenção só num geralzinho, para a gente não passar batido nisso, né? Veja o rigor construtivo do soneto, né? Veja que não tem erro, né? E que remete ao classicismo, como eu falei, também a Camões, né? Todo esse rigor construtivo, mas sem aqueles montes de salamaleques da mitologia greco-latina. E veja também o equilíbrio sonoro do soneto, é magistral. Tem um equilíbrio sonoro incrível, o ritmo, né? Não tem rusga sonora. Então veja também uma outra coisa que só para que poesia é feita dessas minúcias, né? Que é o jogo pendular entre os sons fechados e abertos, né? A, O, né? Então é isso, né? Eu já indiquei todos os livros, está tudo correto. Deixa eu tomar mais um gole de café. Eu espero vocês no próximo vídeo, né? Qualquer coisa vão comentando aqui, coloquem perguntas, algum poeta, algum poema, né? Que aí eu tentarei falar sobre esses poemas. Até a próxima, tudo de bom, fiquem com Deus.